Olá, meus amigos, meus irmãos do canal Central do Livro de Mórmon. Um prazer estar com vocês e novamente poder gravar algumas mensagens de inspiração. Hoje eu vou falar de um assunto que eu fui convidado para dar uma aula no Instituto a semana passada, na cidade de Mauá, na sede do Instituto, na sede da Estaca. Foi o irmão Josafá Messias que me convidou. Muito obrigado pelo convite. Foi uma ocasião maravilhosa. E o tema foi a expiação infinita de Jesus Cristo. É sobre isso que eu gostaria de falar agora. E eu vou, se vocês me permitirem, seguir uma sequência um pouco diferente do Manual do Instituto. É uma abordagem com um ponto de vista diferente sobre o mesmo assunto, mas sem fugir das escrituras, sem inventar coisas que não é meu estilo, né? E eu queria dizer o seguinte, que não existe expiação sem que haja pecado. Não existe pecado sem que haja lei. Não existe lei sem que haja justiça. Não existe justiça sem que haja arbítrio ou liberdade. E não existe arbítrio se não houver um ser independente. E é aí que eu quero começar. Nós não fomos criados do zero por Deus. Em nenhum momento as Escrituras dizem que Deus nos criou. Ele fala da criação do mundo, da criação do universo, mas não da criação do homem como criado do zero. Deus não se diz sendo o nosso Criador, mas sim o nosso Pai, que é bem diferente. Por quê? Porque nós não fomos criados do zero absoluto. Nós somos inteligências. Em Doutrina e Convênios 93:29 diz que as inteligências não foram criadas, nem sequer podem sê-lo. As inteligências são autoexistentes. É um conceito que não é fácil para eu entender, mas é fácil para eu acreditar, porque tudo se encaixa quando você pensa nesse conceito. Eu tenho gota, né? Eu acho difícil que Deus tenha olhado para mim e falado, não, eu vou colocar a gota na vida do Mauro para que ele possa sentir um pouco de dor, né? Gota é uma doença genética incurável que de vez em quando é uma falta de uma proteína, e a falta dessa proteína faz com que se formem cristais de sal nas minhas juntas. E aí, de vez em quando tem uma crise, forma-se uma inflamação muito dolorida. A gota é uma das 5, 10 maiores dores que o ser humano pode sentir. Então, de vez em quando eu sinto gota. Eu acho difícil que Deus tenha falado assim, não, eu vou dar um pouquinho de gota para ver ele sofrer um pouco mais. Não é. Nós somos o que somos. Tanto a parte física como a parte emocional e mental tem a ver com o que nós somos inerentemente antes de recebermos um Espírito Celestial de Deus. E Doutrina e Convênios, seção 93, diz que nisso reside a liberdade, o arbítrio, e nisso também reside a condenação do homem. Então, nós somos o que somos. E Deus organizou as inteligências. Também é interessante quando você lê Abraão, e lá em Abraão se explica que havia inteligências grandes e nobres, e dentre essas inteligências grandes e nobres estava Abraão. Então, significa que existem inteligências maiores e inteligências menores. E todas elas foram revestidas de um espírito celestial. Tá? Esse foi o primeiro nascimento. E é por isso que nós chamamos Deus de nosso Pai. Porque Ele é o Pai dos nossos espíritos. Assim como nós somos pais dos nossos filhos na carne. E então somos participantes de Deus no processo da criação, no processo da exaltação dos filhos de Deus.
Eu queria falar um pouco sobre isso, sobre a ótica também de um programador de computadores. Tá? Eu programo computadores desde muitos anos. A parte da minha personalidade é pensar em programação. Então, se eu vejo, por exemplo, um processo, alguma coisa, eu penso em como que eu posso deixar aquilo mais rápido, melhor, através de informatização. Né? Eu estou num restaurante, eu vejo o garçom, e aí eu fico pensando, se eu criasse um robô garçom, o robô ia perguntar, o que o senhor deseja? E o cliente ia falar assim, eu quero uma Coca-Cola. Então, qual é a pergunta que o garçom faria imediatamente? O senhor quer com gelo e limão? Né? E então o cliente ia dizer sim ou não, e então o robô ia anotar o pedido. Tá? É assim que funcionam os computadores. Tá? E os computadores funcionam através de uma programação, e um programador escreve esses códigos. Eu já escrevi milhares, talvez milhões de linhas de código durante a minha vida. Então eu sei como fazer um computador obedecer às minhas ordens. O computador faz exatamente aquilo que eu quiser que ele faça. Inclusive, se eu cometo um erro, ele vai cometer o erro. Mas o computador não tem sentimentos. Ele pode parecer que tem sentimentos, mas ele não tem. Se eu digo para o computador o seguinte, pergunta a idade do sujeito. Fala, olha, então, por favor, me diga qual a sua idade. E aí a pessoa escreve um número qualquer, o computador lê aquele número, então ele fala, esse cara tem 17 anos. Então ele é um jovem. Tá? Então eu posso conversar com ele, ou mandar uma mensagem típica de um jovem. E aí, cara, está tudo bem com você? Mas se ele for uma criança, eu vou escrever diferente. Ou se ele for um adulto ou um idoso, eu posso mandar uma mensagem diferente de acordo com uma programação. Mas o computador não tem sentimentos. Ele não está reagindo de forma natural, ele está seguindo uma programação. E, de fato, hoje os computadores são tão inteligentes que você pode mandar um comando para ele e ele vai, então, pesquisar na internet e descobrir qual é a resposta mais apropriada para dar para aquela pergunta de acordo com uma vasta pesquisa, de acordo com documentos, mas ele não vai pensar por si mesmo. Nunca. E por isso, aquela ideia de que os computadores um dia vão criar personalidade, vão afrontar o homem, é uma pura bobagem. Isso não vai acontecer. Porque as nossas inteligências não foram criadas, nem tampouco podem ser. É graças a isso que nós temos a nossa liberdade, porque nós não fomos criados inteiramente. Nisso reside as nossas ansiedades, os nossos defeitos, as nossas qualidades, as nossas criatividades. Então, se eu fosse pensar como aquele garçom robô que eu estava programando, e ele perguntasse, o senhor quer a Coca-Cola? Né? O cliente fala para ele, eu quero Coca-Cola. Ele vai responder, o senhor quer com limão e gelo? Mas, pensando num ser humano, pensando em alguém, ele poderia responder qualquer coisa e falar, não, Coca-Cola não faz bem para a saúde, pede um suco de laranja. Ou então, não vai pegar Coca-Cola, nós estamos sem Coca-Cola no estoque, escolhe outra coisa. Ou ele poderia responder qualquer absurdo, porque os seres humanos vão usar a criatividade. O robô não, o robô vai seguir uma linha de processamento. E vai fazer aquilo que ele foi programado. Deus revestiu as nossas inteligências com o Espírito. E o Espírito que ele nos revestiu é um Espírito perfeito. É um Espírito celestial. E sendo um Espírito celestial, esse Espírito pode chegar ao reino celestial. Eu vou dar uma pequena pausa. Pronto, eu estava esperando um pouquinho os barulhos aqui da rua diminuírem, eles não diminuíram completamente, paciência, eu quero continuar gravando. Vamos lá então. Eu estava falando que um computador ele pode obedecer às ordens de uma pessoa, e eu tenho um computador aqui que obedece às minhas ordens, é um dispositivo que responde a comandos de voz.
Então eu vou mostrar como ele funciona. Alexa, vai chover amanhã? Não deve chover amanhã em Guarujá. A probabilidade é de apenas 25%. Alexa, como posso ser mais feliz? Aqui está uma resposta que eu traduzi de youtango.com. Se você quer ser mais feliz, basta adicionar prazer ou significado à sua vida, supondo que seus prazeres ou propósitos não prejudiquem você ou outra pessoa. É interessante porque é um computador, né? Ela não falou nada de sentimento. Eu perguntei sobre o tempo, se ia chover, me respondeu de acordo com uma pesquisa que foi feita em algum site de temperatura, de clima. E depois eu perguntei sobre como ser mais feliz, ela foi buscar e trouxe uma citação de algum livro. Enfim, não há sentimentos. Nós temos sentimentos genuínos, internos. É muito interessante porque é o seguinte, eu tenho 4 filhos. Muito embora tenham tido a mesma criação, o mesmo pai, a mesma mãe, eles são completamente diferentes. E ao contrário dos meus programas de computador, os meus filhos nem sempre obedecem às coisas que eu peço que eles façam. Né? Eles têm vontade própria, eles têm liberdade. Tá? Mas eu não estou falando mal dos meus filhos, não, eles são muito bonzinhos. Tá? Tenho muito orgulho de cada um deles, das suas realizações. Mas em cima desse conceito de inteligências pré-existentes é que reside o nosso livre-arbítrio. Tendo o livre-arbítrio, nós podemos fazer o que nós quisermos. Fazendo o que nós quisermos, podemos fazer coisas erradas. E se nós fizermos coisas erradas, nós vamos prejudicar outras pessoas. Então, quando o universo foi criado, a Assembleia das Inteligências Reunidas decidiu que queria viver sob o princípio da justiça. E eu tenho um sentimento que esse voto foi unânime. Todos, bons e maus, todo mundo que estava presente, concordava que nós deveríamos ser regidos pela justiça perfeita. De tal forma que, se eu machuquei alguém, eu fiz algum mal, prejudiquei, eu devo restituir aquele mal que eu fiz até ele ser completamente sarado, até pagar todo o preço do mal que eu fiz. E aí, irmãos, nós temos um problema muito sério. Eu nem sempre consigo fazer isso. Eu raramente consigo fazer isso. Eu vou dar um exemplo. Eu ofendi um irmão. Fui lá e, num momento de raiva, num momento de ódio, eu fui lá e ofendi aquele irmão por alguma bobagem que ele fez. E aquele irmão então ficou magoado. E no momento que ele ficou magoado, essa mágoa, ele expressou essa mágoa e outras pessoas ficaram tristes. Então, como ele ficou muito magoado, ele acabou fazendo alguma coisa errada em cima daquela mágoa. E aí o que acontece? Eu perco o controle. Como é que eu faço para restituir o mal que eu fiz? Então, eu primeiro teria que entrar dentro do coração daquela pessoa. E entrando dentro do coração daquela pessoa, eu deveria limpar a alma daquela pessoa de tal forma que ele voltasse à situação original. Mas não preciso dizer que eu não tenho capacidade de fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Está fora do meu alcance. Mahatma Gandhi diz que o arrependimento perfeito seria como alguém que espalhou um travesseiro de penas do lado da montanha, do alto da montanha, e depois fosse capaz de pegar as penas e reunir todas elas e colocar no travesseiro de volta. É impossível fazer isso. Mas é mais fácil fazer isso do que restituir um pecado. Então, nós não temos condições de fazer isso. Ora, se nós não temos condições de pagar pelos nossos pecados e vivemos sob o princípio da justiça perfeita, nós todos estamos condenados. Então não tem o que fazer.
É como alguém que contrai uma dívida que ele não é capaz de pagar. Ele sempre vai ser devedor e vai perder a sua liberdade, até que pode ser preso, né? No Brasil não temos leis que permitam prender alguém por dívidas, exceto em alguns casos. Mas, enfim, aquele homem será um escravo do credor para sempre, porque ele não consegue pagar aquela dívida. E então, num ato de amor perfeito, uma pessoa, um dos filhos do Pai Celestial, se colocou à frente e se apresentou e diga: Senhor, eu vou. E ele então ofereceu a si próprio em sacrifício para pagar as dívidas, pagar pelos pecados e assim restituir o equilíbrio do universo, restituir os pecados à sua forma original. Então, eu não sou capaz de fazer isso. Você não é capaz de fazer isso. Mas o Senhor Jesus Cristo, através do sacrifício expiatório, é capaz de fazer isso. Então eu vou ler aqui uma escritura, eu vou ter que estar olhando um pouquinho de lado, porque está aqui na outra tela. Pois assim como a morte tem efeito sobre todos os homens, para que seja cumprido o plano misericordioso do grande Criador, deve existir um poder de ressurreição, e a ressurreição deve vir ao homem em razão da queda, e a queda veio em razão da transgressão. E porque os homens se tornaram decaídos, foram afastados da presença do Senhor. Então, houve a necessidade, né? Vamos continuar aqui. Isso aqui é 2 Nef, 9, 6, a partir do versículo 6. Então, portanto, é necessário que haja uma expiação infinita, porque se a expiação não fosse infinita, esta corrupção não poderia revestir-se de incorrupção. Então, irmãos, vejam como é profundo esse conceito. Todos nós estaríamos sujeitos à morte se não fosse pelo princípio da expiação. A expiação, por mais dolorosa, por maior, por mais grandiosa e infinita que fosse, era necessária para que pudéssemos ser resgatados. Então nós devemos muito, muito ao Senhor Jesus Cristo. Ora, o Senhor Jesus Cristo fez então a justiça e o universo permaneceu com a lei da justiça. Mas nós nos tornamos devedores a Cristo. Só que Cristo, por seu amor infinito, não vai exigir de nós o mesmo preço que ele pagou. Cristo vai exigir uma coisa muito pequena. Apenas um coração contrito. Um arrependimento. E se nós nos arrependermos dos nossos pecados e abandonarmos, então o Senhor vai nos perdoar. E até uma coisa mais interessante é o seguinte: Cristo vai perdoar e vai esquecer. E aqui eu queria entrar num conceito mais profundo. Vocês já imaginaram que Cristo é capaz de esquecer alguma coisa? Normalmente, esquecer é alguma coisa que está relacionada a um defeito. Eu esqueço coisas porque eu já estou velho, porque eu esqueço. Eu não sei por que eu esqueço, mas eu esqueço. Mas Cristo é capaz de esquecer. E aqui eu queria invocar um princípio um pouco maior. Irmãos, a gente aprende que é possível mudar o futuro, mas que o passado não é possível ser mudado. Mas isso também não é verdade. E Cristo tem o poder de mudar o que ele quiser. E Cristo tem a capacidade de mudar o passado. Tem um texto da língua portuguesa muito bonito, que fala sobre pecado
e Perdão, de Guimarães Rosa. É um conto chamado Desenredo. E nesse conto, o personagem principal, chamado Jorge Joaquim, opera o passado para perdoar os erros da sua amada Livíria. E ele então esquece. E ele opera o passado com tamanho fervor que aquilo passa a ser uma verdade, primeiro para ele e depois para outras pessoas. Porque no seu desejo de amar, ele perdoa os pecados, mas perdoa ao ponto não apenas de esquecer, mas de operar passado. E Guimarães Rosa diz que então se pôs a fábula em ata, quer dizer que transformou-se o passado em um passado limpo. E Cristo é capaz de fazer isso. Porque, pense uma coisa, irmãos, se existe alguma coisa que o próprio Senhor esqueceu, essa coisa não existe mais. Passado foi consertado e deixou de existir. Somente um Deus é capaz de fazer isso. E somente um ato de muito amor, de tanto amor que nós não sabemos e não conseguimos avaliar, é capaz de operar o passado ao ponto de limpar e nos tornar limpos dos nossos pecados. E esse ato é tão importante que todas as semanas nós nos lembramos dele no momento do sacramento, quando tomamos sobre nós o nome de Cristo, prometemos lembrar sempre dele e guardar os mandamentos que ele nos deu. E assim os nossos pecados podem ser lavados e uma vez lavados serão esquecidos e será como nunca tivessem existido. Um homem, ele dizia assim que quando se retira os pecados é como uma tábua que foram pregados pregos. Você pode arrancar os pregos, mas os buracos ficam lá ainda. Não é assim, irmãos. Ganhamos uma tábua nova. E assim podemos estar livres dos nossos pecados. E isso é o que eu acredito ser a expiação infinita de Jesus Cristo. Muito obrigado pelo seu carinho e pelos seus comentários tão agradáveis.